Minha conversa é com o deputado federal Jair Bolsonaro, ele que é do PP do Rio de Janeiro e está no olho do furacão em meio a uma polêmica por conta de uma declaração dita a colega Maria do Rosário, ela que já comandou a pasta dos direitos humanos e agora, por conta da tal declaração, o deputado sofre dois processos. Um aqui, um pedido no Conselho de Ética, que pode levar eventualmente à cassação, e também um pedido lá no STF, uma queixa-crime contra o senhor deputado Bolsonaro. Que polêmica! Eu falei sobre esse assunto aqui em TVja. Choveram aí as participações dos tuiteiros para que nós conversássemos olho no olho. Então, cá estou eu, deputado. O que passou pela sua cabeça quando o senhor subiu na tribuna e disse para Maria do Rosário: eu não estupro a senhora porque a senhora não merece? Contextualize, deputado. Se fosse só daí para frente, seria igual a Comissão da Verdade, né? Foi preso e torturado e não se toca mais no assunto. Indenização e paulada nos militares. O que aquele cara fez até aquele momento, a grande parte da mídia não toca no assunto. Isso começou, na verdade, no dia 11 de novembro de 2003. Tá? Mas em função do quê? De um fato ocorrido entre o dia 1º e o dia 5 daquele mesmo mês. Onde aquele episódio, conhecido como o caso Champinha, ocorreu em São Paulo. Um casal de namorados, ele com 19, ela com 16, uma menina muito bonita, jovem, cheia de vida, foi surpreendido no acampamento por 5 marginais. No dia seguinte, executaram o garoto, o Felipe Café, com um tiro na nuca, e violentaram em rodízio esses 5 marginais, a menina, por 5 dias. No último dia, o menor, conhecido por Champinha, a executou com golpes de facão. E ela teve praticamente a sua cabeça decapitada. E eu fui chamado, convidado pela Rede TV, para discutir a questão da redução da maioridade penal. Já que eu sou deputado, um dos mais antigos que tem proposta nesse sentido aqui. E eu não sabia, a Maria do Rosário havia sido convidada para falar exatamente o oposto, pela manutenção da maioridade penal aos 18 anos. Ou seja, ela acha ainda até hoje, que um garoto, um garoto, 17 anos, faz aquela barbaridade toda, estupra, mata, etc., ele não sabe o que está fazendo. E ali, como meus argumentos sempre são fortes... O clima esquentou. Sempre fortes. E eu não estava debatendo com ela. Eu tinha muita gente do meu lado, eu tinha uma visão periférica do que estava acontecendo. Antes de terminar a entrevista, os argumentos fortes meus, ela não gostou e interferiu. Isso, graças a Deus, estão nas imagens do YouTube aí da Rede TV. Caso contrário, com toda certeza, eu teria sido caçado lá atrás. Porque minha palavra é contra dela, Contra dela, não. Contra o pessoal da esquerda, que são muito unidos aqui, não valeria nada. E ela acabou, então, dizendo que eu sou responsável por violência no Brasil e seria, então, estuprador. Eu ainda pergunto para ela: eu sou estuprador? Ela fala: é estuprador. E daí o tempo fechou em cima disso aí. Eu tinha que dar uma resposta para ela. Hoje em dia daria aquela resposta? Eu não sei, as coisas acontecem. É igual um partido de futebol. Tá, mas a gente está falando lá, deputado, lá de 2003. Tá. Então, vamos lá. Agora a gente está falando aqui de 2014, um fato super recente. De novo, estava lá a Maria do Rosário falando da Comissão da Verdade. O senhor ficou nervoso, subiu soltando faísca na tribuna e, de novo, repetiu a declaração que acabou correndo a internet aí e virando esse pedido, inclusive, de quebra de decoro. Primeiro, quem estava pedindo os trabalhos era o deputado Maurício Teixeira, do PT da Bahia. E ele deu um recado para ela. Vai falar agora, deputado fulano de tal, Maria do Rosário e Jair Bolsonaro. O recado que ele deu para ela é para que ela arranjasse uma maneira de não falar antes de mim. Ela foi à mesa, tentou trocar. Eu fui e falei: olha, ela pode até não falar o ir pro último da fila. Depois de mim, não. E ela resolveu falar. E ela mentiu, caluniou as Forças Armadas. Tá? Ela agrediu aqui o bom senso ao defender que no dia seguinte a política brasileira de direitos humanos, em cima da calúnia das minhas Forças Armadas, das nossas Forças Armadas, eu, ao subir a tribuna, rememorei um fato ocorrido em 2003. Só isso, mais nada além disso. E a confusão toda está aí por quê? Interessa, desvia-se o foco da questão. Vem um processo para cima de mim, porque eu sou um alvo compensador dentro da Câmara, eu sou o deputado que melhor encarna uma oposição ao PT. Naquele dia, meus 5 minutos, 4 minutos e 50 segundos, foi mostrando a vida pregressa de Dilma Rousseff. Coisa que jornal nenhum vi publicar até hoje. Como é que eu posso ser acusado de estuprador se eu tenho, já que você falou do momento, eu tenho um projeto do ano passado que agrava a pena para o estupro de vulneráveis e bem como para qualquer estuprador pedir progressão e para o semiaberto, ele tem que voluntariamente submeter
a um tratamento químico. E a deputada que relata esse projeto, que lá na Comissão de Constituição e Justiça, é a deputada Irine Lopes, do PT do Espírito Santo. E ela não dá o seu voto nem contra nem a favor. Nós poderíamos, com certas leis, com a redução da modalidade penal, estar impedindo muita violência no nosso país. É exatamente o contrário. A esquerda sempre inverte, né? Eles se vitimizam. Ah, fui preso, fui torturado, mas não disse que recebia dinheiro de Fidel Castro, que treinava guerrilha lá fora e por aí afora. Bom, essas questões todas que envolvem a Maria do Rosário, claro que é Maria do Rosário que tem que responder, e a gente sabe, deputado, né? O senhor sabe, eu também sei, que a deputada é uma máquina de falar bobagem uma atrás da outra. Isso é fato. Agora, não estou dizendo da Maria do Rosário, estou falando com Jair Bolsonaro. Quando o senhor deu aquela declaração, e por questão de justiça, eu lhe dou aqui até a chance de responder, foi feita uma análise do discurso. Quando o senhor diz assim, eu não vou estuprá-la porque a senhora não merece ser estuprada, o senhor quis dizer o quê? Que é merecimento? Alguma mulher merece ser estuprada? Ou que, se ela merecesse, o senhor seria capaz de fazê-lo? Porque a frase ficou muito ruim. O senhor não concorda que a frase ficou muito ruim? Não, vamos lá. Tudo tem um sim e tem um não, né? Eu vou dar um soco em você ou não vou dar um soco em você. E se eu tivesse falado, você merece ser estuprada, o que ia acontecer comigo? A campanha deles, inclusive, né? Eu não mereço ser estuprada. Agora, eu não acho, Maria do Rosário, que, como você fez a campanha, eu não mereço. Você podia falar, nós mulheres não merecemos. Nenhuma mulher merece. E não é só mulher não, né? Quando fala em violência lá no Rio, né? Ninguém merece sofrer violência. Agora, o elemento, para não cometer uma violência, ele tem que temer alguma coisa. A partir do momento que o menor não teme nada, ele vai continuar praticando violência. A partir do momento que a nossa legislação é extremamente branda, em especial nas progressões, o elemento sabe que, se for pego, se for condenado, brevemente ele vai sair da cadeia. O senhor não quis, então, colocar um critério de merecimento. O senhor falou na hora da raiva e acabou falando a frase sem pensar exatamente um ato reflexo. Na repercussão negativa que isso podia causar. Um ato reflexo. Eu levei um toco no futebol e deu uma cotovelada. Ali. Agora, a esquerda é assim, né? O cara me deu um carrinho por trás, eu levantei, dei uma cotovelada. Eu vou ser processado pela cotovelada. Um carrinho não se discute mais. Por que o senhor, quando a Maria do Rosário o acusou, então, de estuprador, e disse, o senhor é assim, o senhor perguntou, eu sou, e ela disse sim, o senhor é. O senhor, então, não tentou medidas legais, aqui mesmo dentro da casa, contra a deputada? Aqui não, naquele momento ali, o sangue subiu a cabeça. Eu sou ser humano. Uma acusação dessa, né? Se eu tomo uma medida qualquer legal contra eles, não acontece absolutamente nada. Eles são muito corporativistas aqui dentro. Você pode ver, são os mesmos parlamentares de sempre que assinaram outras 30, 40 representações contra mim. E este pessoal aqui, você pode, a Maria do Rosário agora foi flagrado numa lista aí da Engemix. Eu quero levar para esse lado. Então, que pode ser até que a doação seja legal. Mas é imoral, porque só recebe quem vota com o governo. Você pode ver, o mensalão, quando começou lá em 2005, o aposentado está pagando até hoje. Por quê? Ele passou a ser taxado, a viúva também. O dinheiro que esse cara receberam e votaram sim, que está pagando a conta até hoje. E você pode ver uma crítica à mídia aí. Por que a mídia não me citou quando eu fui ali no relatório Joaquim Barbosa, ele me citou no mensalão? Você sabia que eu fui citado no mensalão? Não sabia. Não sabia, não. Palavra dele. O único parlamentar da base do governo que não foi comprado pelo PT. Isso Joaquim Barbosa falou. Não me dão espaço na mídia para falar isso aí. Agora, qualquer besteirinha, qualquer uma palavra que escorregue, como a imprensa o tempo todo em cima de mim, não merece ser estuprada por quê? Por quê? Eu falei, por quê? O quê? Bota o que você quiser aí, pô. Bota aí, escreve o que você quiser aí. Ah, porque ela é feia, gorda, magra, branca, morena. Bota o que você quiser. Eu não tenho que agora ficar aí divagando sobre um assunto. Agora, de qualquer forma, o senhor se arrepende de ter falado? Quer dizer, pela repercussão que deu e pelos dois processos, né? Tem um aqui dentro, como eu disse, e outro por incitação ao crime que está lá no STF. O senhor se arrepende? Não, sabe por quê? Ela estava defendendo o Champinha. Ela foi defender um estuprador e sua quadrilha. Tá? Isso é justo para com a sociedade? Como disse, o Sailson no Rio de Janeiro, repetindo, né? Ele cometeu 40 e poucos homicídios, né? Matava só mulheres. Mas aí a frase ideal não seria, deputado, a senhora, enquanto defende menor infrator e criminoso, torna-se então conivente com o crime? Eu jamais podia esperar ser chamado de estuprador. Jamais. Quer dizer, o senhor foi pego de supetão. Foi pego de surpresa. Acontece, não tá ok? E como é que o senhor vai se defender agora no Conselho de Ética? Porque encrenca pode ser grande, né? Olha, a defesa é o seguinte, né?
O artigo 53 diz que eu sou inviolável, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e voto. Vai por aí. Já tem jurisprudência na casa nesse sentido. Eu acho que a esquerda está fazendo apenas uma onda, né? Eu tive mais na mídia no dia seguinte do que o André Vargas, ex-vice-presidente da Câmara, caçado por corrupção. Agora, o que acontece? O pessoal que não gosta de mim, porque tentaram colar em mim no passado que eu sou homofóbico. Eu, na verdade, estava defendendo aí que as crianças daquele material chamado kit gay. Tentaram me rotular de racista, no caso o Preta Gil. O Procurador-Geral da República pediu arquivamento porque a TV Bandeirante, ou CQC, melhor dizendo, né, diz que não tinha mais a fita bruta, ela foi reutilizada. Quer dizer, eles trocaram pergunta com resposta. Não tem esse espaço na mídia. E agora, eles vão para o lado da... Queria aniquilar a tua... Queria arrebentar com o teu currículo, né? Você é estuprador. Então, para quem não entende, está desinformado, não tem um acesso à mídia, ouve um rádio, às vezes, uma questão tendenciosa, a pessoa vai para o lado que eu sou um bandido. Agora, tá negócio, né? Ela, ao me acusar de estuprador, ela tinha que ter me denunciado, então estaria prevaricando. A Jandira Fegali fez a mesma coisa agora, a tribuna da Câmara. Não podemos conviver com o estuprador nessa casa. E daí, vou processá-la? Estou pensando nisso. É uma ideia. Mas fica porque é um processo legal, né? Quer dizer, se estão usando dos meios legais contra o senhor, porque o senhor acabou, né, se excedendo, como o senhor disse, o senhor me falou, ó, levei um soco e dei uma cotovelada, né? Levei um chute e dei uma cotovelada. Quer dizer, esse é o método tradicional nessa casa, ainda que não funcione como deveria, não, deputado? Aqui tem muito corporativismo, tem os grupos partidários. O pessoal de esquerda, quando faz qualquer barbaridade aí, geralmente ninguém representa, é só em cima da gente. Eles ficam o tempo todo nos pegando. E eu repito, eu sou um alvo muito compensador. Eu tenho história, falo... Você se sente perseguido aqui dentro? Não, perseguido não. Eles me atacam o tempo todo, não dou bola pra eles não. E esse bobear, daqui a pouco eu vou na tribuna e dou outra descascada lá, não tem problema não. Eu costumo dizer que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu tô aqui pra falar, a minha arma, é a minha língua, não é isso mesmo? E tô aqui pra falar. Não estou ofendendo ninguém. Agora, se você vem por trás, dá uma entrada em mim, vai levar uma cotovelada, pode ter certeza. Bom, tem muita gente participando aqui comigo, pelo Twitter, mandando perguntas, muita gente perguntando aquilo que eu já perguntei aqui para o deputado. Essa entrevista eu estou gravando aqui no gabinete, mas eu tuitei um pouquinho antes da gravação, pedindo perguntas aí aos internautas. Aí muita gente me dizendo, poxa vida, e aí, deputado, por que falou isso? Daí o Hugo César me diz, olha, com direito a voto, isso tem nos preocupado muito, já temos desemprego demais, qual é a finalidade de uma discussão como essa? Muita gente defendendo o senhor, viu, deputado? O senhor tem um fã-clube aqui também. Tem gente criticando, obviamente, como eu mesma critiquei pela análise da frase e muita gente defendendo também. Agora, o senhor falou do seu partido. Falou que foi citado no mensalão como o único que não recebeu dinheiro ali no esquema, né? Estando dentro do PP. Nós temos aí o Petrolão, que bate a porta do STF, que está lá na Justiça Federal do Paraná, e cada dia é uma agonia, né? Cada dia vem um indiciamento novo, cada dia vem uma informação nova. Graça Foster tá no cai ou não cai, né? Já devia ter caído há muito tempo. Como é que esse discurso de Jair Bolsonaro, né, acaba se costurando com o PP, que é o partido que, na verdade, foi o grande inventor desse processo do Petrolão? Como é que o senhor vê tudo isso? Não dá vergonha, deputado? Não, o que acontece é o seguinte, os partidos são meio parecidos aqui dentro, né? Sendo oposição à situação. Tudo a mesma coisa. Eles são muito parecidos aqui. Até o PSOL é uma linha auxiliar do PT. Você conhece um parlamentar, Joyce? Não é pelo que ele fala, discursa, né? É pelo que ele vota. Você só pode vir aqui, atrás de mim, você sendo do executivo, como estiver hoje aqui, atrás do quê? Qual o produto que eu tenho para vender aqui? Eu voto. Então, se você vota de forma independente, não é radicalmente contra que cada 30, 40 questões, eu voto com o PT. Até que eles, quando eles erram, eu voto com eles. Então essa é a minha participação. Se eu mudar de partido, eu já fui do PTB e já fui também do PFL. Tá, okay? Depois eu voltei para o meu partido originário. Tá, okay? E a gente vai levando a nossa vida aqui. Aqui cada um responde pelo que ele faz. Eu acho que aqui dentro quem caça mandato parlamentar, não sei um caso absurdo, né? É o eleitor que caça lá. Agora você pode ver, o irmão do Genuíno, dólar na cueca. No ano seguinte, ou 2 anos depois, ele foi o segundo mais votado do Ceará. Quer dizer, o povo gosta disso. Né? Uma parte da população gosta disso. Isso daí não faz parte do meu dia a dia. Eu estou aqui nessa favela aqui, né, que é o anexo 13, conhecido como favela, aqui há 24 anos. Até porque, quando eu vou para o plenário, eu passo pelo corredor das comissões. Então, eu vejo o que está acontecendo. Se tiver no anexo 3, que é melhor do que aqui, você não vê isso aí. A questão do kit gay, eu descobri nesse momento, deixo bem claro, não tenho nada a ver contra ou a favor de gay. É isso contra mesmo. Contra ou a favor de hétero. Tudo
tudo o que foi noticiado, tudo que se diz é que o senhor, olha, eu sou contra os homossexuais. Tem uma declaração sua, que também não sei se é verdade ou editada, que diz o seguinte: olha, se eu tivesse um filho homossexual, jamais o amaria. Quer dizer, não parece um discurso que já passou demodê, com tanta corrupção para bater? Né? Tem coisa grave. Então vamos. A covardia desse governo do PT é emboscar crianças nas escolas, com filmes, filmetes, cartazes, estimulando o homossexualismo desde a partir dos 6 anos de idade. Eu tenho uma fita aqui, eu te dou para você botar, o André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo aqui em comissão na Câmara, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina estava na boca da outra menina, para fazer o filme Beijo Lésbico, para combater a homofobia. É assim que se combate a homofobia? E eles fizeram um estudo em 11 capitais, publicado no Diário Oficial da União, onde a BGLT é que fez essa pesquisa em 11 capitais. E uma das conclusões deles, vai cair para trás agora, é que chegaram à conclusão que tem mais meninos gays que meninas lésbicas. Então eu pergunto, né? Qual foi a metodologia para saber que o meu netinho é gay, desculpa aqui, a sua filhinha é lésbica? Por qual metodologia? Então os caras não têm limite. Quer botar isso na escola, no ensino ali superior, sem problema nenhum. Agora, na escola não. Agora, como não tem argumento, vão para cima da homofobia. O PLC 122 ainda não está devidamente sepultado. Está baixando a sepultura do Senado, fazendo justiça a deputados e senadores da bancada evangélica. Então, que muitos criticam. E eu acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa aqui dentro. Mas essa PLC 122, se eu não vendo esse relógio uma pessoa por R$100 e vendo para outro por 50, caso a primeira seja homossexual, eu começo com 3 anos de cadeia. Por quê? Eu discriminei. Eu vendi por 50 para outro porque sei que vou receber. O do 100 aqui, tenho minhas dúvidas. Então até isso é preparado, né, dentro desse projeto que cria aí, junto aos homossexuais, uma classe praticamente um semideus. E digo mais, hein? Tive muito voto de homossexual. Porque a maioria não suporta esse fundamentalismo gay aqui dentro da Câmara, que está sendo disseminado em todo o Brasil. Bom, uma das perguntas que mais aparecem aqui no Twitter é: Bolsonaro será candidato à presidência em 2018? Em 2014 houve ali aquele vai ou não vai, gente apoiando, gente descendo a borduna. E aí, Bolsonaro? Só em 2 condições não serei candidato, né? Se estiver morto, tá? Ou se estiver inelegível, eu não serei candidato. Eu fico triste em ver um debate presidencial como tivemos agora, né? Onde não se fala em política externa, em nióbio, no crime que são as demarcações de terras indígenas, nas questões voltadas às Forças Armadas e no currículo escolar também. Que hoje em dia, para a molecada do ensino fundamental, parece que é muito mais importante se falar de homofobia e, basicamente, daquilo que está levando para o comunismo, a questão ideológica, do que física, química, matemática e por aí afora. Mas, deputado, como é que o senhor dobra seu partido? Não, eu vou mudar de partido, com toda certeza. Daí perguntaram certa vez para mim se eu estaria preparado. Eu falei, ó, bota o Lula aqui, a Dilma lá e eu aqui. Aplica a prova do Enem para nós 3. Se eu não tiver uma nota maior do que os 2, eu não estou preparado. PEC do trabalho escravo, emenda 81. Está em discussão, né, já aqui na Câmara. E o senhor diz que, na verdade, isso aí é uma tentativa de colocar em xeque o direito à propriedade privada. Por quê? Não, ela já foi promulgada, né? Era emenda constitucional, agora era proposta de emenda constitucional, agora é emenda constitucional 81. É bem um artigo, apenas um artigo, né? Ou seja, aquele que pratique o trabalho escravo, e aí subentendido, análogo à escravidão, a pena para esse proprietário rural ou urbano é expropriação do seu imóvel, com todos os semoventes, com tudo que está dentro. Eu costumo dizer o seguinte: por que na África do Sul o racismo era legal? Porque estava na lei. Então, se o negro fosse nessa praia, tinha uma sanção em cima dele. Por que o comunismo está se tornando legal no nosso país? Porque estão botando na lei, como uma emenda Constitucional 81. Por que o pessoal de esquerda são radicalmente contra a propriedade privada? Porque eles nunca trabalharam. Você conhece algum petista, comerciante, agricultor, fazendeiro, empreendedor? Não tem. Geralmente é geralmente movimento sindical. Ou, desculpa aqui, né, não quero ser agressivo, da ociosidade. Não dão exemplo para nós. Isso é muito bom em querer dividir o que é dos outros. Eles só têm deles para dividir a miséria. Queria falar um pouquinho sobre a questão do trabalho escravo, já que o senhor citou aí, né? Que, por exemplo, em São Paulo, é uma invasão aí de coreanos, bolivianos, e vira e mexe a informação na mídia do trabalho escravo. E aí,
são dois lados, né, de uma mesma moeda. Você tem quem escraviza, você tem aquele que entra no Brasil e que é escravizado, mas ao mesmo tempo você tem um círculo vicioso em relação à criação do emprego formal. Como é que o senhor vê tudo isso? Eu leio muito o Reinaldo Azevedo, apesar de ele não gostar muito de mim, mas eu reconheço o mérito dele, né? Lendo matérias, ok? O governo Haddad, o prefeito Haddad agora abriu para o pessoal se cadastrar no Bolsa Família. E daqui a 3 meses pode se cadastrar também no Brasil, no Minha Casa Minha Vida. Nós não sabemos, eu não sei ao certo, né? O Reinaldo deu uns números aproximados ali também. Nós podemos chegar a 80 mil, né? Só até o começo do ano que vem de cadastrar. Mas aí já não são só bolivianos, aí são haitianos, angolanos, sim, é muita gente. Até o Hugo César me diz o seguinte, olha, aprofunde o assunto sobre os refugiados que estão entrando livremente com direito a bolsas aqui. São estimulados a entrar aqui. O que há de pior do mundo está aqui. Quer ver uma coisa que o pessoal fala muito? Pinochet, né? Foi uma carnificina em 73, quando assumiu o Chile, bombardeou o palácio, etc. Alguém sabia que, muitos sabem, né? Tinha mais de 30 mil cubanos lá dentro. Hoje nós temos 11 mil cubanos no Brasil. Pode ter certeza que uma grande parte desse aí são militares. Eu até levantamos um lá em São Paulo, né? E agentes. Estão vindo para cá. O Brasil, aqui votamos há pouco tempo, o Senado também, isenção de visto para iraniano entrar aqui. Eu duvido se alguém aqui, eu pago a passagem, quer dar um passeio lá no Irã, duvido que ele queira ir. Vai de lá para cá, vem. Então nós estamos botando o que é de pior aqui. Daqui a pouco nós vamos assistir, desculpa aqui, não estou chutando, decapitações no nosso país. Pode ter certeza disso aí. Porque o governo agora quer aprovar aqui o fim do auto-resistência. A única segurança jurídica que o policial tem para poder, ao enfrentar o bandido, se matá-lo, responder em liberdade. Aprovando isso aqui, o policial militar dificilmente vai responder em liberdade, vai responder preso. Assim sendo, ele sabe, se eu atirar, eu vou para a cadeia. Se não atirar, eu vou para o cemitério. Ele vai se amotinar no quartel. Mas não contra o comandante. Ele vai querer uma carta de alforria para poder ir para a rua. Quem vai pagar o preço altíssimo disso? A sociedade. O que vem em cima disso? Problemas. Porque a partir do momento que a Dilma entrega toda a sua economia para aqueles que seriam da oposição, caso tivesse vencido a guerra, está na cara que ela perdeu o controle de todo o Brasil. E nos momentos de crise, nada melhor que pequenas medidas, né, assim, emergenciais para você restabelecer a ordem. Aí que está o problema, com essa gama de homens aqui dentro, né, de fora, o Foro de São Paulo funcionando a todo vapor, né, em momento até difícil a Dilma fica fora do Brasil, aqui no Equador, ou Unasul. Eu sei que o Cuba não faz parte da Unasul, mas as medidas tomadas ali, entre outras, um comitê central de política, ou seja, descobriram que com a urna eletrônica você resolve qualquer eleições, né? Mais ainda, criando uma academia militar de defesa, talvez para que um coronel só passe a ser general se frequentar essa academia, onde você ali estaria planificando seu conhecimento de marxismo. E uma coisa mais grave, para terminar, que tem a ver com os gringos aqui dentro. Abertura do espaço aéreo para todos os países da América do Sul. Ou seja, além de drogas, armas e munição para esse pessoal que já está aqui dentro. Corremos um risco de uma cubanização ou não? Alguém acha que com melhoral nós vamos resolver esse assunto ou vai ter que ser um desertacil? Fala-se muito na desmilitarização das polícias, né? Inclusive uma discussão antiga do PT, até quando se trata da Comissão da Verdade, houve uma sugestão em relação a isso. Como é que o senhor enxerga essa desmilitarização que até agora ninguém explicou direito o que é? Ninguém vai poder explicar para você, até porque é apenas desmilitarização. Haverá hierarquia? Haverá, mas há uma diferença entre nós dois aqui, civil na rua, e duas pessoas fardadas. As duas pessoas fardadas já proporcionam uma segurança passiva. Você não vai cometer um crime porque tem um cara fardado naquela esquina. Agora, se o cara tiver de outra roupa qualquer, você pode cometer aquele crime. E a uma tentativa de enfraquecer a polícia. Exatamente. Vai enfraquecer, né, a segurança pública no nosso país. E a questão da farda, se eu sargento, der uma ordem para você soldado, dá um lanço, por exemplo, né? Dá um lance, uma maneira de despistar aí os fogos inimigos para cima de você, para a gente poder progredir. E se você falar não, você vai cometer um crime militar. Como civil, não. Como há pouco tempo, aí, então, o ministro Zé Viegas queria acabar com o tempo, chamado tempo fictício, da Academia Resende, da Escola de Sargento da Aeronáutica, que o garoto, quando cursa aqui, ele conta tempo de serviço. Eu falei para ele, seria desmilitarizar. É a mesma coisa, eu falei, ministro, como é que o senhor vai dar uma ordem, por exemplo, né? Como é que quem vai dar porte de arma para eu, Jair Bolsonaro, que foi cadete de artilharia, tirar de 105 milímetros? Para o João, que é cadete de infantaria, tirar de 762? Né? Ou para o aluno tal, que está fazendo especialista em Guaratinguetá, tirar com 38? Poxa, e como é que fica a questão de hierarquia?
Se eu fumar um baseado dentro da academia, qual é a penalidade para mim se eu sou universitário? Então, certas coisas que tem que ser uma regra diferente. E quando você entra para a força, você sabe que essa regra vai ser diferente. Uma das coisas que me fez sair das Forças Armadas foi a questão salarial. Nunca neguei isso aí. Cumprimento a revista Veja. 3 de setembro de 86 me deu um espaço enorme na sessão Ponto de Vista, onde eu falei por quê. Lá em Resende, 150 cadetes haviam pedido demissão do Exército. Vamos sair do Exército? Vamos para o campo de futebol, né? É verdade que o senhor não gosta de bola dividida? É que o senhor joga futebol até com comunista e que você dá um tropeção ali, chega a pedir desculpa, desculpa, que seria super tranquilo para jogar futebol, não gosto de violência, é um homem pacato, porque a imagem que o senhor passa quando está na tribuna, ali, discursando, é de que o senhor vai pra briga mesmo, e que na hora que vai jogar futebol, o senhor fica mais tranquilo, é isso aí? Sim, já sofri uma fratura aqui, né? Foi um petista que me quebrou um tempo atrás. E o senhor não devolveu, né, a fratura pra ele? Estava quebrado no chão, fiz cirurgia aqui no Hospital das Forças Armadas, e à tarde estava voltando aqui, fraturei aqui uma maléola aqui, sem problema, a pelada aqui, isso existe, né? Me tratam bem lá, etc, eu trato bem o pessoal, fazendo brincadeira, lá vale tudo, palavrão, né? Se um deputado do BBB fosse lá, ele ia querer processar um montão por homofobia, né? Caso visse a pelada lá, porque vai sair esse palavrão que tem lá, né? O senhor joga aí na turma do Romário? Já joguei aqui do lado do Romário, por favor, etc. Acabaram as peladas agora, volto o ano que vem, né? Espero que o Romário continue, é um bom companheiro, tá ok? Em campo, dá pra jogar do lado até de comunista, não tem problema. Não, sem problema nenhum. Eu acho, no fundo, eles são tudo coxinha, né? Eles gostam de se dar bem. Se fosse comunista mesmo, estaria fazendo essas barbaridades aqui, especial contra a Petrobras, né? Estariam ali satisfeitos com o salário que ele tem, né? Até porque é o partido que banca a campanha deles toda, né? O partido e o povo com o Bolsa Família. Os comunistas são coxinha ou a turma do PT é coxinha? É tudo a mesma coisa, pô. Muito bem, eu conversei aqui com o deputado Jair Bolsonaro, ele que protagonizou a maior polêmica aqui há alguns dias na Câmara, fazendo um discurso respondendo à deputada Maria do Rosário. Agora enfrenta aí 2 processos e o senhor está confiante, né, deputado? Eu não posso ter medo de trabalhar aqui dentro. Eu costumo dizer, o soldado que vai à guerra tem medo de morrer é um covarde. Se eu aqui não puder ocupar a tribuna com toda a minha eloquência e falar aquilo que até querem que eu fale, eu tive 1.000 milhões de votos no Rio de Janeiro, sem recurso. Eu com uma van e 20 pessoas, né, fiz campanha no Rio e São Paulo. Elegi um garoto em São Paulo, policial federal, mas obrigado, povo paulista, que eu sou paulista também, e torcedor do Palmeiras em São Paulo. Então aqui quase caímos, tá aqui? Não, vamos começar de novo então essa entrevista, porque eu sou corintiana, agora a coisa vai. Agora a gente vai deixar o tom um pouco mais tenso, deputado. Muito obrigada pela entrevista, viu? Até a próxima. Obrigada pela companhia de todos. Você já sabe a programação aqui em TVeja, tvdeveja.com não para, então já a gente se vê. Aqui em TVeja não tem recesso. Tchau.